Bom. Obrigado, Sandra. Boa tarde a todos. Portanto, sejam bem-vindos ao webinar do projeto ATSIM. Portanto, chegámos aqui ao evento de divulgação final do projeto ATSIM. Foi um projeto de investigação e desenvolvimento tecnológico em copromoção e, portanto, que está neste momento numa fase de conclusão. Projeto apoiado pelo Programa Portugal 2020. Hoje vamos, neste webinar, apresentar as principais atividades e, sobretudo, os resultados que foram atingidos ao longo destes 3 anos de desenvolvimento. Vamos procurar também transmitir algumas perspectivas sobre esta área científica, quer por parte dos principais intervenientes no projeto, quer também por parte de 2 oradores convidados, a quem eu agradeço desde já a presença. O projeto ATSIM, e como iremos ver, portanto, tinha como principal objetivo o desenvolvimento dos materiais cerâmicos nanocompósitos, portanto, com base na tecnologia de moldação por injeção, SIM, e também com base em revestimentos PVDs, neste caso com uma aplicação específica ao setor têxtil. Nós organizámos, portanto, o webinar em 2 momentos. O primeiro é composto por 4 apresentações, sobretudo dos intervenientes, dos promotores do projeto. Temos aqui também um período de perguntas e respostas no final e depois no segundo período teremos então estes 2 oradores convidados que nos vão falar sobre dois temas específicos. Queria-vos dizer também a toda a assistência que eu agradeço desde já, que podem colocar as questões na janela de chat, que vamos procurar responder no período de perguntas e respostas, portanto, no final das primeiras 4 apresentações e também no final do webinar. Vamos tentar cumprir o programa para terminar às 18 horas, hoje por razões óbvias, portanto, obviamente quando marcámos o webinar não sabíamos que íamos estar aqui a lutar com a concorrência de um jogo de futebol. Boa sorte já agora para a nossa seleção. Nós no final vamos disponibilizar o conteúdo da sessão e foi por isso que pedimos a autorização para gravar e vamos também passar um pequeno vídeo aqui no decurso das apresentações que foi desenvolvido no contexto do projeto. Sem demoras, portanto, resta-me agradecer e de novo a vossa presença e desejar que seja uma sessão com interesse. E passava já, sem mais demoras, portanto, ao nosso primeiro orador e para dar as boas-vindas e apresentar, em linhas gerais, o interesse e o impacto do projeto, e a passar a palavra ao Daniel Sada, o Atmat, e depois ao Alexandre Mato, da Borgstina Textile, que nos irão falar de em que medida é que este projeto foi importante e poderá vir a ser importante para a atividade das suas empresas. Começava pelo Daniel. Daniel, está-nos a ouvir? Olá, boa tarde. Estão a ouvir-me bem? Muito bem. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Eu sou o Daniel Sá, sócio-gerente da Watmat, e vou fazer então uma breve apresentação do projeto ATSIM, que eu dividi em 3 breves itens. São eles qual foi o interesse e a motivação da Watmat, como correu o projeto e quais as expectativas de futuro pós-projeto. Em relação ao interesse, a Watmat pretendia, por um lado, desenvolver a tecnologia LPIM numa vertente mais inovadora do que aquela que já existe e, por outro lado, já fornecíamos componentes para a indústria têxtil e, por isso, tínhamos a percepção do tipo de problemas que existiam. Encontramos no processamento de novos materiais cerâmicos nanocompósitos uma motivação para também oferecer ao setor têxtil uma solução inovadora para resolver alguns deste tipo de problemas. A formação de oligómeros que causa variados tipos de problemas na produção de fibra, dos fios e das fibras têxteis. Mas eu deixaria essa questão e os seus pormenores para a parte técnica que se irá seguir. Como correu o projeto? A parceria constituída foi no meu ver, foi um sucesso, na medida em que as competências necessárias estavam todas reunidas no consórcio, desde o desenvolvimento das formulações dos compósitos, na tecnologia de produção, na aplicação dos revestimentos técnicos, assim como na avaliação das peças produzidas. Com este projeto, a Watmat deu também um grande salto de conhecimento sobre as tecnologias em questão e teve também a oportunidade de consolidar o know-how na tecnologia de moldação por injeção de cerâmicos, assim como aprender a resolver desafios associados ao uso de nanomateriais. Em relação
às expectativas de futuro, o Automat espera ver as peças protótipos ultrapassarem os rigorosos testes em serviço, que estão até atualmente a decorrer na Borgstina, e que se confirme, in loco, as vantagens técnicas dos novos materiais. Este projeto será também um acelerador do uso da tecnologia de injeção para a produção de peças, que terá mais-valias em termos de negócio para a empresa. Mas o processo agora introduzido vai dotar-nos de capacidades de produção que nos permitirá abordar um tipo de mercados, tanto ao nível interno como externo, e muito importante, de um valor acrescentado muito superior ao nosso mercado típico, até ao momento. Portanto, temos a convicção que este foi apenas o primeiro projeto de ideia colaborativo que veio lançar novas ideias e surgirão outros, com certeza. Gostava também de dizer que este tipo de programas são muito importantes para pequenas empresas como a Automat, pois a oportunidade de ter acesso à colaboração das entidades do Sistema Científico Nacional podemos desenvolver atividades de ID, tal como outras empresas de maior dimensão que têm meios próprios para tal. Enquanto que pequenas empresas como a Automat, sem este tipo de projetos, muito dificilmente poderiam, por muito boas ideias que tivessem, seria muito difícil avançar com essas ideias. Pronto, e basicamente esta é a minha apresentação, porque o mais importante vem a seguir, como é óbvio, e em jeito de agradecimento, queria dizer que a Automat tem muito orgulho de ter trabalhado com o CTCV, o IPN, assim como a CISECO, a Universidade de Aveiro, que são as 3 principais organizações de ID na área de materiais do nosso país. Muito obrigado a todos pelo vosso esforço, que foi, a todos os níveis, verdadeiramente fantástico. E pronto, basicamente era isto que eu queria deixar dito. Obrigado, Daniel, por este testemunho, e tocou aí num ponto que parece muito importante, que é o facto de conseguirmos juntar, de facto, aqui empresas de dimensões muito diferentes, e neste caso a Automat que foi líder deste consórcio como PME, e ouvindo agora e preparando digamos, o testemunho que vamos ouvir a seguir por parte da Borgstina, que é de facto um grupo grande, e eu convidava o Alexandre então a dar-nos a perspectiva também aí do lado dentro de uma empresa da dimensão da vossa, obviamente num setor muito específico, em que medida é que este projeto foi e pode vir a ser importante e relevante no futuro. Boa tarde, sou Alexandre Matos, engenheiro de processo da Borgstina Têxtil, Portugal. O projeto nasceu na nossa dimensão têxtil, dedicado ao setor automotivo. Utilizamos muito fibras sintéticas nos nossos processos produtivos, fios que produzimos alguns internamente também, e tínhamos, no nosso processo, vamos encontrando algumas dificuldades, quer a nível de abrasão, quer a nível de formação de eletricidade estática, nos nossos guia-fios e nos componentes das máquinas, e este projeto foi um pouco um desafio para encontrarmos os melhores materiais de forma a melhorar o desgaste, a acumulação de oligómeros, de pequenas fibras, de alguns produtos de enzimagem e alguns detritos que se vão agarrando aos vários tensores dos fios. Portanto, foi este o desafio que tentámos pôr no início e que fomos desenvolvendo ao longo deste período para encontrar soluções que nos fossem minimizando estas questões. Portanto, neste momento estamos a testar as peças que fomos produzindo para verificar estas melhorias nos nossos equipamentos. Portanto, foi esta a nossa experiência, que foi bastante gratificante durante este tempo. Muito bem, muito obrigado, Alexandre, por este testemunho e pela participação, obviamente, neste projeto, que
que é bastante importante, obviamente, de um setor potencial utilizador destes materiais e desta tecnologia. Eu iria, e até porque o vídeo do projeto resume muito do que nós vamos falar aqui ao longo da sessão, eu iria então convidar-vos a assistir ao vídeo, ao filme que foi desenvolvido no âmbito do projeto. É um filme com cerca de 8 minutos, com alguma duração ainda, e eu iria começar a passá-lo então a partir de agora. Um consórcio liderado pela Otmat lançou o projeto OTSIM com o objetivo de desenvolver soluções inovadoras ao nível dos materiais e do processo de produção de componentes em cerâmica técnica, tendo o processo têxtil como primeiro exemplo de aplicação. A Otmat é uma empresa que atua nas áreas de componentes cerâmicos para aplicações técnicas, produzindo peças, componentes e acessórios para uso em condições limite, como, por exemplo, com resistência ao desgaste, à temperatura, com resistência química ou para isolamento elétrico. Estas peças são disponibilizadas para diversas indústrias em diversas áreas, tais como eletrónica, cerâmica, química, petroquímica ou mobiliário. A Bergstina Textile Portugal, empresa que desenvolve e produz têxteis para a indústria automóvel, associou-se a este projeto, apresentando os casos de estudo de componentes de maquinaria têxtil. A indústria têxtil trabalha essencialmente com fios na sua produção. Trabalhamos essencialmente com artigos sintéticos, poliéster. O atrito é mais importante quando as velocidades de produção aumentam. Associado também ao atrito, ao desgaste das superfícies ou do fio é conduzido e a libertação de partículas e sujidades que se vão agarrando a estas peças das máquinas. Este problema representa custos significativos relacionados com a paragem e a limpeza frequente dos equipamentos, com a aspiração e a filtração do ambiente interior da fábrica, bem como com a lavagem dos produtos no final da produção. O projeto OTSIM contribuiu para a resolução deste problema, desenvolvendo materiais cerâmicos nanocompósitos, condutores elétricos, resistentes ao desgaste e com propriedades antistáticas, recorrendo também a tecnologias de conformação e de tratamento de superfície inovadoras. Estes resultados foram conseguidos graças à colaboração de 3 entidades do sistema científico e tecnológico português com competências complementares na área dos materiais. O CISECO, Instituto de Materiais de Aveiro, laboratório associado da Universidade de Aveiro, dedicado ao desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico na área dos materiais, foi responsável pelo desenvolvimento das composições dos nanocompósitos cerâmicos. O principal desafio que nós tivemos que vencer neste projeto foi a formulação de novas composições de cerâmicos nanocompósitos e cerâmicos nanocompósitos condutores elétricos com características mecânicas que suportem as exigências do processo produtivo da empresa Bergstina e que possam ser fabricados pela atual tecnologia disponível na empresa Otmat. Isto foi conseguido pelas competências que o Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica e o Instituto de Materiais da Universidade de Aveiro, ou o CISECO, têm no desenvolvimento de novos materiais.
O CTCV, Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, focado no desenvolvimento tecnológico para a indústria, foi responsável pelo desenvolvimento do processo de produção dos componentes em nanocompósitos através da tecnologia de moldação por injeção de baixa pressão. O projeto OTSIM nasce de uma necessidade da indústria têxtil, a que a indústria cerâmica veio tentar responder. Em conjunto com o CTCV, com a Universidade de Aveiro e com o IPN, formámos um consórcio para resolver este problema técnico e criou-se o projeto sobre desenvolvimento de nanocompósitos para aplicações têxteis. O CTCV teve como objetivo desenvolver a tecnologia de produção dos componentes através de modulação e projeção de pós, em que o principal desafio foi trabalhar com nanomateriais incorporados nos nanocompósitos. Este projeto atingiu em pleno os seus objetivos iniciais, graças a uma parceria bem concertada entre as empresas e as infraestruturas tecnológicas envolvidas neste consórcio. Portanto, acho que estamos todos de parabéns pelos resultados obtidos. O Laboratório de Ensaios e Desgaste de Materiais do IPN, Instituto Pedro Nunes, unidade de investigação especializada em modificação de superfícies, foi responsável pelo desenvolvimento do processo de deposição por pulverização catódica dos revestimentos e pelo equipamento protótipo de avaliação do desgaste dos componentes produzidos nos novos materiais. A participação do Laboratório de Ensaios de Desgaste e Materiais do Instituto Pedro Nunes neste projeto OTSIM caracterizou-se por uma atuação na área da engenharia de superfícies. Foi feita conjuntamente com outros parceiros que desenvolveram os substratos e que desenvolveram as soluções de obter as peças finais. O IPN teve a seu cargo a componente tribológica, componente de análise do desgaste e do atrito, bem como a caracterização do produto na sua fase final de aplicação. Neste projeto, foram produzidos 2 protótipos de componentes em várias soluções de nanocompósitos cerâmicos, com e sem revestimentos, apresentando as características ambicionadas para as aplicações requeridas. Para a empresa foi muito importante este projeto de IDT, porque, além de tudo, houve a introdução na empresa de um novo processo tecnológico mais sofisticado, mais avançado, que nos vai permitir produzir cerâmicas avançadas. Isso, para se conseguir isso, foi muito importante esta ligação ao sistema científico e tecnológico nacional, nomeadamente o Centro Tecnológico de Cerâmica e Vidro, o IPN e a Universidade de Aveiro. Bem, estamos de regresso. Há pouco o Hélio dizia-me um pouco a brincar que este vídeo acaba por ser um bocadinho um spoiler daqui de tudo aquilo que vamos falar a seguir, mas vamos ter a oportunidade aqui de aprofundar um pouco mais em detalhe. Vamos entrar então nas apresentações mais detalhadas e a passar já a palavra ao nosso colega Filipe Oliveira, que é do Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica da Universidade de Aveiro, que nos vai falar, como está aqui neste slide, de nanocompósitos cerâmicos produzidos por CIM. Filipe, força. Obrigado, Vítor. Tens razão, o vídeo dizem que uma imagem vale 1000 palavras e são milhentas imagens que vale por 1 milhão de palavras. Há uma questão que ficou por responder, é que cerâmicos é que não foram utilizados, e, portanto eu penso que estou em vantagem relativamente aos outros colegas, porque isso não foi revelado. Eu ia fazer um pequeno enquadramento, mas o engenheiro Alexandre já o fez no início, ou seja, havia uma necessidade da empresa que trabalha na área têxtil e que utiliza materiais cerâmicos e não só para fazer passar os fios e as malhas e que tinha um problema de desgaste e de acumulação de detritos. E, portanto, os cerâmicos a desenvolver
teriam que responder a estas duas necessidades, ou seja, ser resistentes ao desgaste e serem capazes de prevenir essa acumulação de oligómeros e outros detritos na sua superfície. Portanto, a solução que nós propusemos foi um novo cerâmico nanocompósito de elevada resistência, que garantisse também um baixo coeficiente de atrito com diferentes tipos de têxteis, e estamos a falar de têxteis técnicos com fibras muito abrasivas em alguns casos, e que fosse também condutor eletricamente, ou por ele próprio, através de revestimentos PVD, e que, como é evidente para a empresa Automat, tivesse e para a empresa Borgstena, tivesse um benefício, uma razão-benefício custo que permita a sua comercialização no final deste projeto. E, portanto, este, de facto, é que é o título da apresentação, que é o desenvolvimento de nanocompósitos ou de composições de nanocompósitos para aplicações anti-desgaste e anti-estáticas. Portanto, nós pegámos numa matriz de alumina como base. Este material é muito utilizado na indústria dos materiais de desgaste para guia-fios. Tem uma elevada dureza, normalmente conseguem-se boas densidades relativas finais, próximas dos 100%, tem o problema dos cerâmicos, que é o facto de ser um isolador elétrico. Portanto, como é que nós conseguimos resolver este problema? Através de duas técnicas, como eu já referi. Uma é utilizar revestimentos condutores elétricos, isso feito por PVD e ficou a cargo do IPN, e o nosso trabalho, além de desenvolver estes nanocompósitos, foi também conseguir produzir um cerâmico eletrocondutor, e no caso utilizando partículas nanométricas e micrométricas de nitrete de titânio, e depois já vou explicar porque é que são ou nanométricas ou micrométricas. E, portanto, como eu disse, nós temos uma matriz de alumina e começámos o trabalho por fazer uma revisão bibliográfica daquilo que são os aditivos para a alumina. O problema da alumina é que necessita temperaturas muito elevadas de sinterização e nós, que não são exatamente compatíveis com a tecnologia que a Automat dispõe. Portanto, nós tentámos minimizar a temperatura de sinterização para a densificação total, utilizando uma série de aditivos que, segundo os relatórios da literatura, funcionariam como óxido de cobre, óxido de magnésio, isto como aditivos individuais, óxido de manganês, misturas ternárias, binárias, mesmo quaternárias, como do óxido de magnésio e do carbonato de sódio para termos o óxido de sódio, óxido de cobalto, titânio, portanto misturas muito complexas. E depois acabámos por nos fixar nestas três composições que estão aqui referidas, que é a C4, C7 e C14, e que vocês vão ver ao longo da apresentação, sobretudo do hélio que vem a seguir. E, portanto, o que é que nós fizemos? Fizemos o processamento destes pós-comerciais através de técnicas de mistura convencionalmente utilizadas na indústria cerâmica, misturas a úmido com moinhos de bolas, depois secagem, e depois a prensagem dos pós e a sinterização, que é feita ao ar, ou no caso dos compósitos com o nitrete de titânio, tem que ser feita na presença de uma atmosfera de azoto para evitar a oxidação das partículas de nitrete de titânio. Portanto, estamos a falar de sinterização ao ar, porque é a única que é comercialmente viável do ponto de vista da Automat, e depois fizemos todo o trabalho de processamento e análise, quer dos pós, quer dos materiais sinterizados que fomos desenvolvendo, quer também depois das peças, das amostras que foram desenvolvidas por CIM e também dos protótipos finais através de técnicas como a distribuição de tamanho de partículas, para o caso dos pós, ATDs, TGs, dilatometrias, difração de raios-x, análise microestrutural, determinação da tensão de ruptura por flexão, módulo de Young, determinação da condutividade elétrica pela técnica de 4 pontos de Van der Pau. E, portanto, isto é um resumo do trabalho que a Universidade de Aveiro fez e para o qual contribuiu neste projeto. Como vocês podem ver, temos aqui uma série de composições que foram testadas com diferentes cores, e essas cores têm a ver com o tipo de aditivos que foram utilizados, quer os monocomposicionais, quer os binários ou mesmo ternários. E, portanto, nós tivemos que desenvolver diversas soluções até chegarmos àquelas que consideramos as melhores para a aplicação em causa. Portanto, a alumina, como eu disse, é um material mais ou menos canónico, que é possível sinterizar quase até à densidade final, a temperaturas da ordem dos 1700 graus Celsius, temperaturas de anel. Tem um problema que tem tamanhos de grão muito elevados, normalmente após o processamento,
o que a torna um material relativamente frágil, ou seja, com baixa tenacidade, e em alguns casos há inclusive formação de fissuras de forma espontânea. De qualquer modo, é um material que pode ser utilizado para estas aplicações. Uma composição seguinte, a que nós chamamos a C4 e que eu estou a mostrar aqui, como vocês estão a ver as diferenças, conseguimos minimizar bastante o crescimento de grão, apesar de ainda ter um aspecto bimodal, mas este é um material que tem dureza muito elevada, tem pequenas quantidades de aditivos de sintetização, neste caso o óxido de manganês e o oxitânio, 0,3-0,4 de percentagem em massa, para se obter este resultado. O material é completamente denso, temperaturas de sintetização relativamente baixas, na casa dos 1500 graus Celsius, e que é um material que já tem uma tenacidade à fratura aceitável. Nós pretendemos ainda, este foi o material que foi utilizado para produzir alguns exemplares por CIM. Nós ainda tentámos fazer uma evolução adicional, utilizando umas nanopartículas de zircónia dopada com ítria, o TZ3Y, que aparece aqui neste cabeçalho. E, portanto, é uma composição em que temos também 0,3-0,4 de óxido de manganês mais óxido de titânio. E, como vocês podem ver, é completamente diferente em termos microestruturais, em que conseguimos ver perfeitamente as partículas de alumínio e depois as partículas mais claras de zircónia, que têm o maior número atómico, portanto, aparecem mais claras nesta microestrutura. E com isto aí conseguimos um material completamente denso, cerca de 1500 graus Celsius de temperatura, com este aspecto que está aqui, este aspecto de violeta, que tem um aspecto curioso e agradável à vista, e semelhante a alguns dos produtos que nós vemos na indústria para guia-fios. Portanto, é um material que tem uma distribuição de tamanho de partícula muitíssimo mais fina, ou tamanho de grão, tem elevada dureza, é um material completamente denso. E depois utilizamos esta matriz, a que chamamos C7, para desenvolver então os nossos nanocompósitos, com adição de cerca de 30% em volume de nitrete de titânio. É uma microestrutura um pouco mais complexa, em que utilizamos nanopartículas, como vocês podem ver aqui, de dimensão nanométrica, algumas delas abaixo de 100, mesmo 100 nanómetros de nitrete de titânio, e usamos também partículas de tamanho micrométrico de TiN. Porquê? Por causa do custo, porque estas partículas nanométricas têm um custo que não é compatível com a aplicação em causa. E conseguimos o mesmo resultado em termos de comportamento mecânico com partículas micrométricas e com partículas nanométricas. E em ambos os casos conseguimos um material contour-elétrico. Portanto, chegamos ao final com duas opções em termos de composição de nanocompósitos, e neste caso a parte do nanocompósito estará sobretudo na componente da zircónia, e que são condutores elétricos. E portanto isto é uma tabela resumo das composições que foram testadas no fabrico por CIM e no revestimento por PVD, sendo que estas C14, que são as condutoras elétricas, foram utilizadas diretamente após CIM, como é evidente, para produzir protótipos para serem utilizados em tiares circulares de malha salvo, espero não estar a dizer mal o nome, e que são estas peças que vocês estão a ver aqui nesta imagem. E, portanto, com isto cheguei ao final da apresentação e espero ter recuperado algum do tempo que perdemos já no início. E quero só terminar a agradecer a toda a equipa do OTSIM, e vou mencionar mais o pessoal executivo, que é o engenheiro Daniel Sá, o Hélio e o Vítor Francisco e Ana do CTCV, o João Paulo, o Carlos e o João do IPN, o engenheiro Alexandre e o engenheiro João, e também a engenheira Linda, que esteve no início do projeto e depois saiu, entretanto, da empresa Borgstina, e a toda a equipa da Universidade de Aveiro que apoiou este projeto. Portanto, foi um prazer e foi foi um benefício para a Universidade de Aveiro ter podido participar em trabalhos que envolveram o CTCV e o IPN, mas em particular as empresas, o Automato e Borgstina, que no fundo são muito da razão de ser do que é o nosso trabalho de investigação e sobretudo de investigação aplicada. Portanto, resta-me agradecer a todos a vossa atenção e convidar-vos, quando for tempo disso, a virem à Universidade de Aveiro visitar as nossas instalações e, portanto, serão sempre bem-vindos.
Vítor? Obrigado, Filipe. Obrigado pela apresentação, muito clara, e obrigado também, claro, pelo cumprimento do horário. Já sei que toda a gente está a olhar para o relógio. Eu iria passar de seguida ao meu colega Hélio Jorge, que vai falar-nos então sobre a produção dos componentes em nanocompósito cerâmico recorrendo à tecnologia CIM. Hélio, força. Muito obrigado, Vítor. Muito boa tarde a todos. E vou desde já, não sei se estou a antecipar-me ao Jogo de Portugal, mas vou desde já começar a minha apresentação. Portanto, o programa está estruturado de facto no seguimento das competências alocadas ou necessárias para a execução do projeto. E eu só para situar, e talvez sendo um bocado redundante, situaria aqui então que o objetivo principal do projeto foi de facto desenvolvimento de materiais, mas usando também uma tecnologia de conformação avançada que está portanto, segundo a qual o CTCV participou. Bom, neste esquema pretende apenas esquematizar o flow de conhecimento e tecnológico entre as três entidades tecnológicas. O Automat, como coordenador do projeto, figurou como tomador de tecnologia desenvolvida e a Borgsina como end-user. O CTCV entrou neste projeto com a sua especialidade em termos da tecnologia de demolição e projeção de cerâmica e, portanto, de facto, ao longo dos anos temos consolidado essa expertise dentro da injeção tanto de baixa pressão, que é o core de desenvolvimento dentro deste projeto, mas também da injeção de alta pressão para a produção de grandes quantidades, grandes séries de componentes. Portanto, a tecnologia de demolição e projeção de baixa pressão, neste caso, foi adotada para o projeto de acordo com o perfil de produção da Automat, que se situa nas séries médias e muitas vezes também em pequenas séries. Bom, também temos conhecimento dentro da composição, e foi um dos tópicos de investigação aqui no projeto, da composição das matérias-primas, chamadas também de feedstock, e portanto também temos conhecimento e temos vários recursos nas operações de debinding, que é uma das fases do processo. Bom, aqui embaixo mostro apenas alguns exemplos de um histórico de processamento de cerâmicos. Já fizemos aqui alguns demonstradores na área do têxtil, como estes passadores de fio também para máquinas de tricotagem de Kevlar, e dentro da moagem, dentro dos processos de moagem, isolamento elétrico e térmico nestas anilhas, e um protótipo bastante antigo, desde o início, portanto, desta tecnologia no CTCV, esta tesoura cerâmica. Bom, foi com este perfil que o CTCV entrou neste projeto, e tivemos a cargo também a análise dos dois casos de estudo identificados pela Borgsina. O primeiro foi o desenvolvimento de um guia-fios, através do melhoramento dos guia-fios tradicionais. Como estamos a ver aqui, o guia-fios consiste num componente através do qual passa o fio e é conduzido através de uma rede até a alimentação das máquinas de processamento desse fio. Estamos a ver aqui uma peça, digamos, convencional, e o objetivo aqui era aumentar não só a resistência ao desgaste da passagem do fio que se faz através dele, mas também, como o professor Filipe Oliveira o fez, conferir quantidade elétrica para resolver os problemas presentes e apresentados pela Borgsina. Neste caso, aproveitámos que iríamos fazer umas ferramentas de moldação, aproveitámos para otimizar esta geometria, fazendo algumas alterações geométricas do próprio componente. Neste slide podemos observar também alguma engenharia de processo, fazendo com que esse componente, este guia-fios que estamos a ver aqui na parte superior, pudesse ser montado em duplas, por cima e por baixo, em termos de nos equipamentos onde eles iriam ser instalados, e facilitar também a passagem do fio, diminuindo tensões e por aí também diminuindo a probabilidade de libertação das partículas de oligómeros que ocorre neste processo. Portanto, também aproveitámos para redesenhar estes componentes, não só ao nível do material, mas também da sua configuração geométrica. No segundo caso, estamos a falar aqui deste componente, digamos, geometricamente uma anilha,
cujo componente convencional é constituído por uma parte metálica e uma parte plástica no meio, e estamos aqui a ver, digamos, a forma de montagem e a forma como ela trabalha. Portanto, este tensor é composto por duas anilhas que estão, digamos, encostadas, digamos assim, e sobre o qual, dentro do qual passa o fio e é tensionado a partir desta mola que estamos aqui a ver. Bom, mais uma vez, e aqui muito crítico, um aumento da resistência ao desgaste, já que estamos aqui perante um componente metálico, com tempo de vida limitado, e que a nossa proposta de valor seria substituir este componente por um material cerâmico, com maior durabilidade, e também aqui conferir-lhe condutividade elétrica para resolver os problemas de que já foram falados. Neste slide apresento aqui, resumidamente, as principais alterações. Estamos aqui a ver à esquerda a geometria, também a geometria de revolução, portanto, estamos aqui a ver o perfil do componente, e à direita a geometria alterada, monocomponente, já que no componente original tínhamos dois materiais, aqui é monomaterial, de cerâmica, mantendo sempre a sua funcionalidade, assegurando a viabilidade da produção deste componente. Daí a razão por termos aqui uma espessura de parede maior no componente cerâmico em comparação com o componente metálico convencional. E, portanto, mais uma vez, neste caso, estudo número 2, na anilha tensor, fizemos uma revisão, digamos, da geometria para a otimização do componente e para a sua viabilidade na produção por modulação e projeção de pós-cerâmicos. Bom, para quem não conhece, neste slide eu apresento aqui as várias etapas do processo de injeção de cerâmicos, desde a composição do nosso feedstock, composto pelo pó. No nosso caso, este projeto seria o pó que vinha, a formação que vinha da Universidade de Aveiro. É-lhes adicionado alguns aditivos poliméricos termoplásticos, mistura essa que depois é injetada por um processo termoplástico, e depois segue-se o processo de debinding, que consiste na remoção dos aditivos poliméricos e a consolidação final através do processo de sinterização. Bom, esta tecnologia é conhecida por ser uma tecnologia near net shape, portanto, e que permite produzir geometrias complexas, comparativamente com processos convencionais de prensagem e de prensagem e maquinação, muito encontrados no processos tradicionais de cerâmica avançada. É usada porque, de facto, para geometrias complexas é um processo efetivo, ou seja, que pode ser viável a nível económico, e principalmente para materiais de difícil maquinação, como são os casos dos cerâmicos óxidos. Abrange tanto tipologias de baixa produção até altas séries, dentro do nosso passo de conformação nós podemos aproveitar quase na totalidade os nossos matérias-primas, uma vez que os jitos resultantes de injeção podem ser reintroduzidos na máquina de injeção. Muito importante foi a concepção dos moldes, e eu tenho aqui um pequeno vídeo para vos apresentar. Bom, este é o nosso equipamento de produção, a máquina de injeção de baixa pressão. E nós estamos aqui a ver, de facto, duas misturas de feedstock. À direita, um compósito, identificado pela cor, e à esquerda um compósito, e à direita a nossa referência que nós tomamos para comparação, que é um material de alumínio. Portanto, usamos sempre alumínio como referência, como padrão, para comparar o processo com nanocompósitos do processo convencional. Estamos aqui a ver as peças resultantes do processo de injeção. Neste momento estamos com a anilha, falta aqui de facto o jito, como estamos aqui a ver nesta figura no canto superior direito. Estas são as peças após a injeção, não são peças sinterizadas. Portanto, aqui a ideia era injetar pelo centro da peça e depois facilmente reduzir o jito, uma vez que são materiais que, quando estão endurecidos, a temperatura ambiente, são frágeis, são fáceis de quebrar. Aqui no lado esquerdo estamos a ver a moldação do guia-fios, okay? E o pormenor de injeção em 2 pontos. Penso que conseguiram ver aqui o meu ponteiro.
e aqui o pormenor de um guia-fios moldado. Bom, a opção da estratégia dos pontos de injeção tem a ver com a geometria, principalmente. Normalmente são moldes em que nós temos que ter temos que facilitar o fluxo do material, uma vez que é um material de alta viscosidade. E agora vamos apresentar os moldes que foram concebidos e construídos no âmbito deste projeto. O primeiro do guia-fios, um molde de 2 partes, construído em alumínio, tem um circuito de arrefecimento, onde circula a água a uma temperatura definida. Nós temos sempre a possibilidade de atribuir uma temperatura, neste caso à ferramenta, ao molde, através da regulação da temperatura da água que circula dentro dele. Este é o molde da anilha, também 2 partes. São moldes manuais, de operação manual, mas já tem aqui algumas facilidades em termos de extração, como podemos ver aqui neste momento. E neste projeto, a verdade se possa dizer que de facto aproveitamos para melhorar a tipologia do molde, de forma a facilitar o processamento e a operação e a produtividade do processo. Esta tecnologia tipicamente é associada a moldes bastante simples, mais simples do que estamos aqui a ver, mas da nossa experiência poderemos ter problemas de produtividade no processo de injeção. Neste caso, tentámos ultrapassar esses problemas e criar moldes de facto com cadências. Uma vez que são operados manualmente, estamos a falar de uma injeção a cada minuto, sem paragens. Bom, a nível mais técnico-científico, eu trazia aqui dois assuntos, só para apresentar como exemplos, uma vez que, apresentando aqui dados mais rigorosos, levaria muito mais tempo. Bom, nesta tabela eu trouxe aqui alguns dados das formulações de feedstock que nós testamos, a nossa referência foi a alumina, e depois 4 composições que já foram referidas na apresentação anterior. Composições essas com nanomateriais e com a aditivação da matriz da alumina. Só o realce, o que eu trazia para aqui de facto é que em função do material nós tivemos que otimizar o rácio entre a quantidade de pó e a quantidade de ligante. Normalmente é traduzido pela carga de sólidos em percentagem volúmica. Na alumina nós temos uma carga de sólidos de 59%, mantendo-se possível processar os compósitos C4 e C7, baixando já com a adição do nitreto de titânio, mas depois, obviamente, e de facto isto já seria de esperar, a necessidade de diminuir a carga de sólidos quando estamos perante um compósito com 30%, neste caso, de nitreto de titânio nanométrico. E, portanto, tivemos que ir aos 48% de volume. E mesmo em termos de processabilidade, não foi facilitada. Testámos este material, de facto, como estudo técnico, depois já baseado no que o Filipe Oliveira disse na intervenção anterior, acabou por só optar nos casos de estudo e na produção e na aplicação em estudo que está a decorrer na bauxina, por optar pelo C14 micrométrico com o nitreto de titânio micrométrico. Mais uma vez temos aqui uma razão de facto a nível da processabilidade. Aqui eu apresento um estudo que nós levámos a cabo, com diferentes materiais que fomos processando por injeção ao longo do projeto. O que nós estamos aqui a ver é a representação gráfica da taxa de densificação, ou seja, a percentagem relativamente à densidade teórica de cada um dos materiais, em função da temperatura de anel durante a sinterização. E, portanto, a nossa referência é aqui azul, a alumina, com um comportamento conforme esperado, sinterizando satisfatoriamente bem aqui na casa dos 1600, 1750 graus de temperatura de anel, e depois nas temperaturas inferiores a cair substancialmente a sua capacidade de densificação. No entanto, temos materiais, como neste caso do C4, quando a alumina é aditivada com óxido de titânio e óxido de manganês, em que a taxa de densificação permanece elevada, desde os 1400 graus até aos 1650 graus.
Este resultado vem em linha também com os resultados encontrados pela Universidade de Aveiro. Podemos ver também aqui por estes pontos alguma dispersão em termos de taxa de densificação. Deve-se aos diferentes materiais. Estamos aqui a ver linhas verdes do compósito C7 e azuis de alumina, e também quando mudamos de geometria. Portanto, o processo de injeção, por ser um processo tridimensional, a conformação da peça faz-se a nível tridimensional e pode ter impacto, e tem impacto também na percentagem de densificação dos nossos materiais, e depois poderá ter impacto também nas propriedades do material após sinterização. Bom, estes são os nossos protótipos que estão em serviço. Já foi apresentado anteriormente a fotografia superior e, portanto, o que nós vemos aqui também estão em testes como referência os protótipos em alumina e os protótipos também com revestimento. Estão neste momento a serem testados nos equipamentos industriais da Borgstina. Bom, para concluir a nossa participação neste projeto, foram desenvolvidas formações de feedstock de nanocompósitos cerâmicos para injeção de baixa pressão. Foram desenvolvidas também e produzidas ferramentas de injeção, como já vimos, fizeram os testes de diversos materiais e fizemos a otimização das condições de debinding e sinterização. Não foquei nestes dois processos, mas de facto houve aqui também alguns estudos acerca das condições de debinding, na remoção da parte polimérica dos feedstocks e o jogo entre a eficácia ou a redução da incidência de alguns defeitos que são próprios deste processo e com a rapidez do processo, que é muito importante para o processo industrial e que o nosso parceiro Automato esteve bastante preocupado. Produzimos 2 peças de protótipo, como vemos, e usamos como materiais do projeto nanocompósitos condutores e nanocompósitos não sendo condutores, que depois iriam ser revestidos após a sinterização pelo Instituto Pedro Nunes, pelo IPN. Pronto, e foi assim, de facto, de uma forma sucinta. Creio cumprir com os meus 15 minutos. Não queria deixar de agradecer à equipa do CTCB, nomeadamente à Ana Moura e à Joana Salgado, que estiveram na execução técnica deste projeto, ao meu colega Vítor, que esteve na gestão do projeto a nível de programa de financiamento e de apoio à interface com os agentes financiadores, e dizer que, de facto, após bastantes anos e meses de trabalho, chegámos a bom porto, chegámos a resultados bastante interessantes, graças, de facto, à facilidade de comunicação entre os diversos intervenientes do consórcio, à abertura e à colaboração ativa das 2 empresas do consórcio, e portanto, penso que estamos todos de parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Hélio. E para não nos demorarmos mais, iria passar então a palavra ao nosso próximo, que é também o último orador desta primeira parte, o nosso colega João Paulo Dias, do Instituto Pedro Nunes, que nos vem falar então da modificação das superfícies através dos revestimentos produzidos por PVD. João Paulo, o palco é teu. Muito obrigado. Confirmem-nos só que estão a ouvir e a ver a apresentação. Sim. Sim, ok, muito bem. Então, começo por agradecer portanto, tudo o que já foi dito, que no fundo mostra a enorme colaboração que houve entre este consórcio, e dizer também que foi um prazer trabalhar num consórcio de uma forma tão complementar e tão útil do ponto de vista de transferência de tecnologia aplicada, aquilo que é uma das nossas missões, conseguiu realmente levar à prática de uma forma hábil, atravessando 2 anos ou 1 ano e meio que não foram fáceis do ponto de vista pandémico, como todos sabemos, com atrasos menores, um programa de trabalhos com esta complementaridade e interação ou interligação entre parcerias. Bom, na nossa componente de trabalho de IDT no âmbito deste projeto, cabia-nos efetivamente alterar superfícies e, portanto, trabalhar ao nível daquilo que nós chamamos de engenharia de superfícies. Porquê engenharia de superfícies? Porque trata-se de alterar aquilo que, no fundo, é o contacto dos nossos objetos
com o mundo exterior e, portanto, aquilo que muitas vezes é o que nós vemos ao nível do contacto de um objeto, que é a sua superfície e como é que interagimos com ela. E no caso concreto, isso revestia-se de algo particularmente agradável ou interessante, porque estávamos a trabalhar sobre um substrato que não era habitual. Ora, estes que aqui vêm são aqueles que são habituais, portanto, tipicamente os revestimentos são usados em alguns dos itens que aqui vêm, em ferramentas na indústria, nos nossos automóveis, nos nossos telemóveis, frequentemente cheios de várias camadas de revestimento, para uma multiplicidade de efeitos como aqueles que aqui vêm. Tipicamente é uma tecnologia que em grande escala já é viável e, portanto, já se torna muito interessante do ponto de vista da implementação, mas neste caso concreto tratava-se de pegar em objetos que tipicamente são feitos em materiais que, como vimos aqui apresentar, quer pelos colegas da Universidade de Aveiro, quer pelo CTCV, já são naturalmente substratos resistentes, com um bom resistencial de desgaste, boa dureza, tipicamente usados de forma direta nestas aplicações, para tentar dar algo mais em termos daquilo que é a funcionalidade da sua superfície. Porquê? Porque, na realidade, nós precisávamos aqui de resolver alguns problemas muito concretos. E estas tecnologias permitem, efetivamente, um grande leque de aplicações e um grande leque de uma diversificada interação com os materiais em que tocam. A técnica escolhida foi a técnica PVD, portanto, em modo magnetron, portanto, é um processo reativo, que eu explicarei muito sumariamente para quem eventualmente esteja menos dentro da tecnologia, como funciona. Permite uma posição de um vastíssimo leque de materiais, portanto, são imensos os materiais que podem ser usados como revestimento sobre vários substratos. Num substrato, tipicamente, que resiste à temperatura, é enorme realmente a abrangência que tem de implementação de outros revestimentos e, não menos interessante nos tempos que correm, que se fala tanto da ecologia e da necessidade que temos de mudar hábitos e pressupostos que temos atualmente na indústria, tem um baixíssimo impacto ambiental, porque efetivamente é uma tecnologia limpa, que não produz efluentes e trabalha com substâncias que, desde que devidamente controladas, não têm grande nível de perigosidade. Bom, só para terem uma pequena ideia, em termos de revestimentos, aqui no Instituto Pedro Nunes, ao longo dos 20 anos que temos a fazer transferência tecnológica nesta área, e hoje iremos ouvir o nosso último interveniente a falar um pouco sobre aquilo que é a abrangência destas tecnologias em Portugal e em particular na região centro. Só para ter uma ideia, efetivamente nós trabalhamos com alguns destes materiais de uma forma sistemática e com muitos outros que não estão aqui referidos. Portanto, vejam a multiplicidade de elementos químicos em vários arranjos que é possível utilizar para modificar superfícies. A tecnologia, sem entrar em detalhes, basicamente trabalha dentro de câmaras em vácuo. Será talvez a única limitação que tem em termos do processo eles têm de poder ser sujeitos a vácuo de um nível realmente muito baixo e poder suportar alguma temperatura, ainda que também seja aplicável em plásticos com determinadas variantes que o próprio PVD tem e que as tecnologias de superfície têm. Trata-se de quê? De fazer um plasma, de fazer com que um gás ionizado utilize os iões que estão disponíveis nesse plasma para, de uma forma, digamos, quase que jogando ao bilhar, fazer transferência de quantidade de movimento. Podemos vê-lo neste pequeno vídeo exemplificativo, dos iões que vemos a vermelho, que são do gás inerte utilizado, para conseguir arrancar átomos da superfície dos alvos de revestimento, portanto, os materiais que nós queremos usar para revestir, e assim produzir uma camada fina, de uma forma muito controlada em tudo o que estiver à sua frente. Ora, estas peças deste projeto eram extraordinariamente interessantes, porque elas são peças com geometrias muito abertas, portanto, superfícies muito disponíveis a ser modificadas, e, portanto, desde logo, nasceu, obviamente, este interesse de modificar superfícies que já naturalmente são resistentes. Aquilo que se obtém, no fim, é qualquer coisa deste género, como veem aqui, é uma microescala, portanto, um filme representado em secção transversal de 5 microns de espessura. Devo mesmo dizer que este até já é razoavelmente espesso. O que se passa nestes 5 microns é efetivamente muita engenharia, porque nem todo o revestimento é igual. Dentro destes 5 microns há uma panóplia grande de diversidade que se consegue obter ao longo da construção dessas camadas átomo a átomo. Bom, dispomos de uma câmara já de dimensões industriais que utilizamos para este efeito. Todo este processo começa na sua gênese ao nível de desenvolvimento das soluções base, digamos, dos revestimentos, e depois chega aqui ao Instituto, onde nós temos efetivamente esta capacidade já de transferir para aplicações reais e concretas.
todo este projeto para nós só faz sentido porque se tratava de aplicar no mundo real tecnologias de revestimento. Os requisitos, como eu disse, nestas peças eram muito interessantes, porque elas já têm elevada resistência ao desgaste, porque elas já são duras, mas, por exemplo, não são condutoras elétricas. Essa funcionalização era absolutamente importante, portanto, tornar estas peças antistáticas e baixar o coeficiente de atrito, porque mesmo trabalhando, como já aqui foi mencionado, com materiais que se procurou tivessem um baixo coeficiente de atrito, ao nível dos revestimentos desenvolvem soluções, por exemplo, que evitam o uso de lubrificantes. Ora, isso era particularmente interessante, tendo em consideração a velocidade a que as fibras correm nestes componentes que foram selecionados e que estão aqui na imagem, no fundo para resolver aquilo que vem do lado direito, que é a deposição de múltiplos resíduos e de oligómeros na sua passagem, causando depois um conjunto de problemas no processo. Ora, como eu já referi, nós trabalhamos com conjuntos de famílias de revestimentos que conhecemos há alguns anos e, neste caso, decidimos optimizar dois particularmente interessantes, os DLCs dopados com tungstênio e os revestimentos com base em tungstênio e titânio, sob forma de nitretos, optimizados para a aplicação em causa. Pareceram-nos, obviamente, do ponto de vista do processo de desenvolvimento de revestimentos, muito interessantes para esta aplicação. E aqui podem ver um pequeno workflow do que é o processo. Portanto, pegámos nas peças que os colegas nos fizeram chegar, já depois de todo o desenvolvimento de substrato. Portanto, fizemos um processo de limpeza, desengorduramento e, no fundo, de regularização da sua superfície, que é seguido de um processo de deposição. E aqui está aquilo que, na verdade, é grande parte do know-how que nós acrescentamos, a camada de desenvolvimento. Aquilo que aqui parecem simples parâmetros de deposição, traz uma panóplia enorme de cruzamentos. Quando trabalhamos com potências, com frequências diferentes ao nível dos geradores, com a polarização dos substratos para atrair mais ou menos estas espécies, causando mais ou menos tensão residual no resultado final. Portanto, tudo isto em termos da sua forma construtiva contribui para aquilo que é a arquitetura de um filme que nós queremos que tenha uma determinada função, uma ou mais funções, como é o caso presente. Bom, isto tudo para chegar a um resultado que só é possível recorrendo a múltiplos meios de caracterização que passam pela estrutura, pela parte da análise química, pelas propriedades tribológicas e elétricas dos revestimentos e chegar à solução final. Aqui vemos dois pequenos exemplos de trabalho desenvolvido depois nas duas famílias de revestimentos para, por exemplo, como vêem do lado esquerdo, termos uma estrutura que é mais amorfa, digamos, a que corresponde a este pico muito pouco definido que vêem nessa análise estrutural, e do lado direito, um filme muito mais estruturado do ponto de vista de cristalinidade, portanto, com soluções que são diferentes ao nível da composição química e da sua microestrutura, manipular à escala atómica estes materiais e obter as propriedades que nos interessam na aplicação em concreto. A título de exemplo, e só isso, porque realmente não faz sentido nesta disseminação estar a mostrar-vos aqui imensos gráficos e informação técnica, só para perceberem que isto nem sempre é simples. Por exemplo, no desenvolvimento do WTIN, se virem no gráfico de cima, o crescimento de dureza que nós temos, e à esquerda a escala que nós vemos, corresponde basicamente a algo que já é muito duro, portanto, estarmos a falar de 15 ou 20 gigapascais, é tipicamente já o dobro de um laço de ferramentas. Portanto, é possível incrementá-lo para níveis superiores, à medida que subimos, por exemplo, o teor tungstênio, mas, por outro lado, se virem do lado direito, à medida que subimos o tungstênio, temos também um abaixamento de resistividade que não é linear, portanto, passa aqui por máximos e antes de entrar no mínimo. Portanto, conseguir a conjugação destas propriedades, a que se somam a adesão, entre outras, e a textura de superfície, a rugosidade que vamos dar, finalmente, nem sempre é simples e, portanto, interage com múltiplos parâmetros em simultâneo. Portanto, estudámos propriedades funcionais. Aqui podem ver, por exemplo, a variação de dureza que nós conseguimos incrementar para o nível de 25 gigapascais, portanto, mais do dobro de um tal laço de ferramentas que eu usava há pouco como comparação. Reparem, os resultados da esquerda são os substratos per si e à direita os melhores resultados obtidos com qualquer dos revestimentos. Quando falamos da resistividade, foi possível efetivamente fazer cair imensa resistividade sobre aquilo que é um substrato normal. Reparem que vimos da ordem dos 200 e tal quiloohms para os praticamente 0 ohms, portanto a resistividade baixa várias ordens de grandeza. E ao nível da parte tribológica, isto obrigou-nos mesmo no decurso do projeto a desenvolver formas de podermos ensaiar por simulação estes componentes. Mais do que trabalhar com sistemas que tipicamente utilizamos no
nos ensaios de desgaste, para caracterizar a parte tribológica, nós decidimos que era preciso fazer um equipamento funcional que pudesse mostrar, efetivamente, como é que isto funciona num guia-fios ou numa anilha. E, portanto, aqui está um projeto que desenvolvemos durante este projeto de investigação para poder utilizar os componentes per si, a velocidades que, apesar de serem mais baixas do que aquilo que é na realidade, já eram interessantes do ponto de vista de simulação. E, portanto, desenvolvemos todo um conceito de como medir essas forças que são muito baixas e, portanto, nos levantaram alguns desafios. Portanto, trabalhámos ao nível do ponto onde pomos a peça, portanto, que aqui vem este beta, e, portanto, calculando as diferenças de forças, ter uma percepção sobre como é que o atrito se modificava. Desenvolvemos para tal mecanismos de controle de equipamento e, portanto, de aquisição de dados em tempo real e filtragem da informação que nos era possível ter, com suportes para os guia-fios e para as anilhas. Neste caso aqui vem um exemplo do que foi usado ao nível dos guia-fios. Vimos, portanto, quando foi o vídeo que passou, havia um videozinho em que mostrava exatamente a máquina a ser utilizada. Não o quis repetir aqui para não sobrecarregar esta apresentação. Mas, portanto, tudo isto para que, do ponto de vista tribológico, fosse possível chegar a bons coeficientes de atrito, aos melhores coeficientes de atrito, com baixo desgaste. E, portanto, como veem aqui a comparação em cima a azul e a laranja, para aquilo que são os substratos per si e para as soluções de revestimento, que mostram, inclusivamente, coisas curiosas, que é quanto mais for a velocidade, mais baixo é o atrito que nós temos, tendo conseguido atingir valores tão baixos quanto 0,1 de coeficiente de atrito, que é realmente algo que normalmente neste tipo de materiais não se consegue obter. Portanto, a redução do coeficiente de atrito por aplicação dos revestimentos rondou cerca de 50%, e para terem uma ideia, nos pré-testes que fizemos em laboratório, não foi quantificável o desgaste. É possível ter uma percepção de onde passam efetivamente os fios, quando utilizamos microscopia eletrónica e essas técnicas de análise que temos em laboratório, mas quantificá-lo, como fazemos habitualmente, em termos de cubicagem por metro ou por tempo de funcionamento, não foi de todo possível. Bom, neste momento, como também já foi mencionado e mostrado, as peças estão em ensaio, em protótipos de teste, nas máquinas, e resta-me efetivamente dizer que foi muito interessante fazer um projeto de uma parceria tão enriquecedora quanto esta, em que tivemos empresas muito interessadas em desenvolver soluções, por um lado, para melhorar as capacidades técnicas que há de produzir peças de alto valor acrescentado em Portugal, como é o caso da empresa da área cerâmica. Por outro lado, um end-user como a Bortestina, que teve a capacidade de perceber que aqui estava, não uma mudança completa da fábrica, mas um ponto de aplicação extremamente interessante do ponto de vista de novas tecnologias, para poder, de alguma forma, mudar conceitos daquilo que tantas vezes é difícil na indústria e já fazemos assim há tanto tempo, porque é que havemos de mudar se conseguimos fazer assim? E foi isso que encontramos em qualquer destes dois parceiros, na empresa líder e no nosso end-user, como costumamos dizer nestes projetos de investigação, numa parceria que, como eu digo, foi muito interessante. O meu agradecimento também em termos do Instituto Pedro Nunes, não só aos nossos colaboradores internos, como a todos os colegas que cooperaram para que isto fosse possível, ultrapassando as dificuldades destes últimos tempos, na certeza de que o resultado que obtivemos tem muita possibilidade de ser explorado em termos futuros, quer ao nível dos substratos, quer ao nível da implementação deste tipo de revestimentos em peças deste e de outro tipo de aplicações em que existem problemas comuns. Portanto, há uma panóplia enorme de investigação e desenvolvimento e de aplicação para fazer por aí fora. Muito obrigado. Obrigado, João Paulo. Penso que foi uma apresentação também esta muito clara e que encerra aqui esta primeira parte de apresentações do nosso consórcio, aqui dos promotores do consórcio. Eu iria apenas dizer-vos que não temos nenhuma questão aqui na janela de chat para já, portanto, nesta fase não teremos nada ainda para responder. Penso que isso é sinal que ou que estamos a ser muito claros ou que ainda não há dúvidas sobre o que apresentamos. Iríamos talvez avançar, mas sintam-se obviamente à vontade para colocar as vossas questões. Iríamos avançar então com o primeiro dos nossos oradores convidados, portanto o professor Carlos Costa, do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Caxias do Sul, que nos vai falar sobre a tecnologia e os moldes de injeção de pós de baixa pressão, o LPIM. Professor Carlos, tudo bem? A palavra tudo bem, boa tarde. Obrigado pelo convite de fazer a exposição.
Eu vou aqui iniciar a apresentação. Estão vendo a tela? Agora sim? Sim? Ok. Muito bem. Então, eu gostaria de agradecer o convite que o Hélio fez a mim, né? Eu creio que no contexto do projeto que vocês estão citando, as contribuições aqui são modestas, mas eu vou focar bem na questão dos estudos em cima de moldes de injeção no projeto de baixa pressão, tá? Então, só pelo menos fazendo uma referência, a Universidade de Caxias do Sul fica no sul do Brasil, uma universidade com mais de 50 anos. Nós temos vários programas de mestrado, doutorado, graduação, mas na área de conhecimento de exatas e engenharia, nós temos 6 programas e eu daria aqui destaque para 2, que é o Ciências Mecânicas, que eu faço parte, e a parte de materiais, de onde surgiu essa interação com a área de cerâmicos, né? Caxias do Sul está aqui, é o sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul, faz divisa com o Uruguai, Argentina e Santa Catarina, que é o estado onde eu nasci, um belo estado também. Eu venho da área de CNC, de 84, eu trabalhei muito com a indústria aeronáutica, com a Embraer, e como uma pessoa que atua nessa área de CNC, comando numérico, não tinha como fugir da área de moldes de injeção. Então, quando eu vim para Caxias, foi em 93. Caxias do Sul é um polo muito forte no Brasil na área de indústria de moldes, né? Caxias do Sul e Joinville são os 2 maiores polos. Então, existem muitas ferramentarias, empresas de polímeros e assim por diante. Então, a gente atuou bastante nessa área. Pois bem, eu vou tentar ser breve aqui, porque muito já foi dito. Então, a questão é como que um engenheiro mecânico entra na área de cerâmicos, né? E a razão foi que nós temos aqui um corpo docente muito competente na área de materiais e materiais cerâmicos. Nós temos aqui um Instituto de Materiais Cerâmicos, inclusive, que colabora com o pessoal de Aveiro. E o que houve? Eles me procuraram para produzir moldes para as peças cerâmicas. E aí eu fui tentar compreender o que envolvia essa área, né? Porque, como bem disse o engenheiro Daniel no início, né? E depois os outros confirmam, falaram, é uma área multidisciplinar, né? Nós temos diferentes visões e nós temos a visão do material, que realmente é vital, né? O processamento da questão dos pós é vital. Nós temos a questão do processo, a questão da produtividade, a questão de custo. Então, realmente é uma área assim, que envolve diferentes desafios, né? E tudo que eu vou falar aqui, só para ficar claro, nós estamos falando de alumina, ok? Nós não trabalhamos com outras misturas. Nós temos várias pesquisas na área de outras misturas, nióbio, de metais, produção de filamentos para impressão 3D com cerâmicos, enfim, com alumina, mas isso não é o foco da apresentação aqui. Então, o trabalho basicamente está aqui na parte de moldagem, né? E especificamente moldagem de baixa pressão, tá? Eu coloco aqui algumas condições de contorno ou de controle que, com relação à composição do feedstock, o processo de obtenção do feedstock e as etapas de pós-processamento que o Hélio colocou ali também, né? Do Bind by Wick, né? Leito de pó, pré-sinterização, sinterização. Essas etapas todas, né, essa questão toda, a gente evitou mexer porque, claro, quando nós mexemos uma variável afeta a outra, então nós tentamos manter sempre isso fixo, né? Então aqui a composição do feedstock, aqui as curvas que nós usamos, nós trabalhamos a 1600 para a sinterização final das peças cerâmicas. E aí, aqui o nosso ambiente, né? O nosso ambiente é bastante modesto, né? Mas trabalhamos com uma máquina simples da Peltzman e o grande desafio que veio para nós foi na questão tecnológica, né? Como é que eu trabalho com isso para a indústria? Porque academicamente é mais simples, mas nós temos que dar um pouquinho mais de tecnologia para os moldes. Então, todo o processo de refrigeração, semelhante ao que o Hélio colocou ali, né? Aquecimento, monitoramento,
tudo isso foi realizado, e talvez o grande, que vai ser a menina dos olhos aqui, foi um molde template que nós criamos, eu chamo de template, né, padrão, que nós criamos para os vários tipos de insertos, tá? Então, esse molde serviu de referência. Esse molde tinha todo um sistema de refrigeração, todo o mapeamento da condução de calor, né? Seja refrigerar ou aquecer, e com isso nós trabalhamos sempre só na troca do inserto. Então, vamos lá. O primeiro, eu separei alguns trabalhos, eles foram feitos assim, relativamente juntos, né? Mas o primeiro trabalho que a gente fez foi associado à taxa de resfriamento ou refrigeração, não sei como é que se diz em português em Portugal, dos moldes. Então, a gente usou aqui, para ter um primeiro conhecimento da influência dessa taxa sobre a peça cerâmica. E aí nós estamos falando aqui de peças de engenharia, né? Como vocês estão mostrando aqui, né? Então, tínhamos uma condição de baixa taxa de refrigeração, uma de alta, e uma que a gente chamava de constante, ou seja, a injeção era feita durante o processo, mantendo sempre a temperatura de refrigeração. Aqui visando a questão de produtividade mesmo. Aqui são as curvas, e o que se percebe de forma geral é que essa taxa acentuada dá uma melhor resistência à flexão nos produtos, né, e nas peças, enquanto que essa daqui permite uma maior resiliência aí das peças finais. Se fez várias análises, eu não vou mostrar todas aqui, eu serei muito breve nisso aqui, mas a questão da densidade também que foi mostrado, né, nós conseguimos aqui, nós queríamos calibrar o quanto que uma condição ou outra afetava a questão da densidade. Percebe-se aqui que a condição 1, que é a condição de taxa lente, é que obteve melhor densidade da peça sinterizada, 96. Nós temos como referência alguns trabalhos nossos aqui, né, não a referência teórica, que é um pouquinho mais difícil, mas, enfim, se conseguiu dentro do padrão. E na resistência à flexão, que foi usado também pelo mecanismo de 4 pontos, né, a gente vê que a condição 2 dá um melhor resultado, mas a dispersão é muito grande. Então, no final desse trabalho, o que se percebe é que a condição 1, sim, ela dá uma maior, vamos dizer assim, relaxamento final para a peça, enquanto que as duas outras causam um pouquinho mais de tensões. E qual é a conclusão disso de maneira pragmática, né? A condição de alta taxa seria uma boa escolha para resultados em termos de planicidade e circularidade das peças, que foram todas medidas em máquinas de medição por coordenadas, e bem como a questão de resistência à flexão e densidade da peça verde. A condição 3, que é aquela contínua, melhor questão de contração e tempo de ciclo. Após isso, havia um tabu pelos pesquisadores da área, que o melhor material era o tal do latão, né? O latão a gente chama aqui, não sei se é o mesmo termo em Portugal, que é a liga de cobre e zinco. E nós fizemos testes com diferentes materiais, liga de alumínio, aço, cobre e latão, porque o cobre aqui é fantástico na troca de calor, né? E nós queríamos ter uma ideia do que realmente afetava e por que o latão se dizia ser um material pela pesquisadora, no caso, ela dizia, olha, tem que ser latão, porque é o latão que funciona, né? E nós queríamos descobrir por quê. Muito bem, então fizemos 4 insertos usando a mesma peça, e nesse caso, trabalhando com temperatura de injeção em 55 e temperatura de extração, depois eu vou entrar em outros trabalhos aqui, em 35 graus. E a refrigeração a 5 graus. Também mesmo tipo de análise, não vou expor todas, mas aqui estão as curvas, e aqui é o interessante, né? O latão é essa curva aqui, né? essa tracejada, e essa última aqui é do aço, como era esperado, né? A questão da condutividade. As duas de baixo são o alumínio e o cobre. E o que se percebeu? O latão, por incrível que pareça, ele cravou, como a gente fala aqui, o percentual de contração em 16%, que é o esperado, teoricamente, para essa mistura, né? O cobre também atingiu um bom nível, mas o latão, realmente, nesse ponto, foi bastante interessante. Como todas os insertos tinham cobertura de Teflon, não tinha uma razão específica para ser alguma interação com o material. Mas, quando olhamos para a questão de planicidade,
questão de circularidade, tanto o latão quanto o aço foram os dois que obtiveram o melhor resultado, ou seja, aquelas duas curvas maiores. Então, o que se fez naquela ocasião? Chegamos à conclusão que tínhamos uma curva teórica e seguimos por aquela curva para desenvolvimento dos próximos trabalhos. E, com isso, tentar sempre replicar aquela taxa obtida no latão como sendo a referência. Fizemos uns trabalhos adicionais não publicados de calotas semisféricas para uma indústria naval que queria montar esferas esféricas, e o resultado foi muito bom, de novo com o latão, mas seguindo os mesmos princípios. Depois, um outro trabalho, aqui foi uma aventura, não vou dizer que foi um trabalho assim muito, que teve um grande... Bom, ele deu resultado porque mostrou que não talvez a melhor condição nem viável, né? Foi o uso de prototipagem rápida, Rapid Tooling, para produzir as ferramentas. No caso, nós usamos a tecnologia PolyJet, que é o ABS digital. E aqui nós fizemos um molde um pouquinho mais desafiador, porque tinha uma empresa interessada nesses small caps aqui, né? E produzimos um molde de 3 placas, então uma placa de alimentação, uma placa de extração, a cavidade, o core, todo monitorado, e fizemos um teste comparando o alumínio com o ABS. Tá? Logicamente, aqui o teste foi infeliz, porque a condutividade do ABS é péssima comparado com os metálicos, né? Então, os resultados aqui não foram bons em termos de condutividade. Até poderíamos tolerar, partindo do princípio que estaríamos usando uma Rapid Tooling, né? Mas a questão foi a adesão. A adesão foi horrível nesse ponto, por causa da polaridade entre a resina de ABS e o material, a parafina, né, do material verde. Aqui as duas curvas, né, do processo, dá para ver aqui o tempo necessário para trabalhar com ABS, que realmente é inviável. E tentou-se aqui alguns agentes de desmoldantes, né, que também não teve muito sucesso. Então, o que se partiu aqui foi para jogar a camada de Teflon em cima do ABS. Claro que aqui eu estou mostrando o caso extremo de deformação, mas fizemos outros testes. Mesmo assim, a quantidade de falhas e problemas não foi atrativo. Então, nesse caso, eliminamos por completo. Estamos hoje trabalhando com materiais de impressão 3D, mas produção de filamentos com incorporação de partícula cerâmica, né? Então, a nossa ideia é produzir peças cerâmicas a partir de impressão 3D. Daria para buscar, talvez, soluções melhores na época, que nós não fizemos, baseado em conformal cooling, a parte de refrigeração dentro da peça impressa 3D, uso de Teflon, menor deformação, mas realmente foi uma parte que desistimos pela questão do tempo. Não era assim, a não ser que fosse exclusivamente uma peça, mesmo assim não sei se valeria a pena do ponto de vista de custo. Depois surgiu um outro desafio, que era a produção de cadinhos, né? E os cadinhos aqui já começam a envolver outro aspecto, porque ele envolve insertos. Então, trata-se de uma peça já mais dentro do mundo ali que vocês mostraram, umas peças menores, espessura de 1 milímetro. E aqui nós trabalhamos com o desenvolvimento de um molde. Vejam, todos os moldes que nós fizemos foram moldes experimentais, sempre com o conceito de serem migrados para a indústria, se fosse necessário, né? Então, aqui um molde com sistema de extração, pinos extratores, aqui se fez inverso, né, aos dois lados. Testes aqui que foram feitos com esforços de extração. E o que ocorreu aqui nesse caso, que é muito interessante? Fizemos 2 tipos de pinos, né? Um pino com alumínio polido e outro com Teflon também. E aqui já começa a vir um outro aspecto, que o Teflon aqui é fantástico. Tá? O Teflon, a cobertura de Teflon é fantástica para a extração da peça. Assim, numa cavidade, por exemplo, se a peça fica presa, ela solta sozinho depois que contrai. Então, é muito bom. Só que aí começamos já um molde que envolvia a montagem. Então, envolvia guias. Então, quando eu aplico Teflon, já começa a ter uma mudança nessa questão de dimensões, problema de vazamentos e tudo mais. Identificou-se a temperatura ideal para a injeção da mistura e, em seguida,
essas duas aqui são situações extremas, né? Então, com temperatura maior, com pressão maior, também não deu certo, e com temperatura menor também não deu certo. Em seguida, partiu-se para o teste da extração. E o que houve aqui é o seguinte: a extração aqui foi feita numa faixa de temperatura muito justa, 51, 52 graus. Então, nessa faixa aqui se conseguiu tirar as peças, claro que necessitavam um ajuste aqui, né? Mas que após o processo de contração realmente ficaram com as dimensões, eu diria, nominais muito próximas da original que foi nos dada, né? Um pouquinho acima havia a questão de quando removesse o material, o vácuo puxava o feedstock junto, e um pouquinho abaixo criava o problema da trinca. Então, tínhamos aqui uma faixa de temperatura muito exata em função desse tipo de peça no formato cup shape, né? Por último, para mim não estender no tempo, nós fizemos mais um experimento, mas agora produzindo furos em peças planas, né? Tudo isso que eu estou falando está com base em cima do feedstock que nós usamos, porque nós temos um problema desse feedstock que ele é muito frágil, né? Então, o que ocorre? Também desenvolvemos dentro do nosso conceito dois cenários. Um cenário onde a gente chamou de pré-injeção, onde eu tinha o vazio da geometria aqui no formato do pino, então havia o preenchimento da cavidade criando uma divisão de fluxo aqui, e nós tínhamos um outro formato que era o pós-injeção, ou seja, injeta-se e depois pressiona e aí eu consigo obter o furo. Isso aqui foi interessante. Aqui eu mostro os vários experimentos, então temperatura do molde, temperatura da inserção do pino no momento da injeção, né? Ou exatamente após a injeção, enquanto o material ainda está numa reologia interessante, e a temperatura de extração, porque eu também não poderia deixar passar dos 45, abaixar dos 45, porque criaria também o problema da trinca. Então, aqui, o pós-injeção e o pré-injeção, onde claramente as trincas são formadas, e olha que nós criamos bolsas aqui de saída de material generosas, né, para fazer o teste. E mesmo assim, não teve jeito. Então, 70% dos casos que trabalhamos com pré, houve a formação da trinca, que eu mostro os 4 estágios, né, até a sintetização final da peça. E nos casos onde nós fizemos o sistema de pós, zero formação de trinca. O único detalhe desse processo assim, de pós-injeção, que é bastante interessante, é que o acabamento do furo em si, ele deixa um pouquinho a desejar em termos de circularidade, comparado com o pré, né? E também a questão do próprio acabamento em si. O que nós entendemos aqui é que o problema estava muito associado ao pino, nesse caso, que necessitaria de uma geometria na ponta que pudesse deslocar o material com um pouquinho mais de delicadeza e também usar algum sistema antiaderente na cobertura do pino, de forma que o material não houvesse vamos dizer assim, o puxamento do material, né? Então, aqui também se conseguiu uma coisa interessante, porque, obviamente, quando se fala de furo, se fala de qualquer tipo de geometria de furo, tá? Então, os trabalhos foram muito, assim, mais no cunho tecnológico. Eu gostaria que eu mostro aqui, já passei do meu tempo, eu sei, os artigos que a gente fez sobre o assunto, e agradeço todos os autores, né? E agradecimento a todas as agências e ao MATS que patrocinou o material cerâmico para o nosso trabalho. Tá? Sei que é muito rápido, é muita coisa, é uma pesquisa de 4 anos para falar em 15 minutos. Agradeço a oportunidade, mas seria isso o comentário. E passo a palavra de volta a ti, Vitor. Obrigado, Carlos, por esta apresentação e por esta perspectiva também tão interessante, e também pelos muitos exemplos e muito trabalho, claramente, que foi aqui apresentado e resumido. Sabemos bem a dificuldade que é apresentar tanto trabalho técnico e científico num fórum deste, assim, com este pouco tempo, mas penso que foi bastante conciso e bastante clara a apresentação.
Bom, e nós estamos a aproximar-nos do final e para o fim, portanto, temos então o Ricardo Alexandre da T&M. T&M é uma empresa bem conhecida de todos os presentes e da maioria dos presentes, enfim, uma empresa nacional localizada aqui em Coimbra, uma empresa de revestimentos. O Ricardo vai falar-nos, portanto, sobre inovação em rede e vai-nos falar aqui sobre um exemplo concreto, o caso da plataforma OnSurf, e ninguém melhor que ele para nos falar da experiência que tem sido esta plataforma. Eu penso que o Ricardo já está aqui online. Sim. Eu já estou a partilhar aqui a apresentação. Obrigado. Ok, já te estamos a ver. Certo. Portanto, aquilo que eu venho falar é um pouco pegar naquilo que foi a experiência que vocês tiveram neste projeto, digamos assim, que já em si é uma experiência de inovação em rede e passá-la para um patamar um bocadinho mais alargado, digamos assim, que ao fim e ao cabo tem um bocadinho aquilo que vocês tiveram neste projeto, que é ter uma cadeia de valor completa, digamos assim, desde os produtores do conhecimento até, digamos assim, as empresas capazes depois de aplicar esse conhecimento e das empresas capazes de o utilizar. Eu estou só aqui a tentar partilhar aqui um pouco. Deixa-me ver se porque ela não está a querer. Peço mais um momento. Penso que agora já está a entrar. E digamos que a ideia desta plataforma tecnológica é congregar um conhecimento, digamos, ou por outra, organizações de toda a cadeia de valor de âmbito nacional aqui em Portugal, desde as universidades, os centros tecnológicos, ou seja, os grupos de investigação ligados à área de engenharia de superfícies, conjuntamente com empresas que sejam capazes depois de pegar nesse know-how e de transformar isso em tecnologias e em produtos para oferecer no mercado e, digamos, os próprios utilizadores depois dessas tecnologias ou desses produtos. Isto, penso que agora já estão a ver, certo? Sim, sim. Sim, estamos. Portanto, houve um conjunto de desafios que foram postos por estes utilizadores finais, foram grandes empresas, grandes grupos, digamos, ligados aqui ao nosso país, nomeadamente a Leica, a Volkswagen, e em que, digamos, isto tudo surgiu porque um bocadinho nós temos vindo aqui a falar de materiais e de engenharia de superfícies, mas a grande questão é, será que isto é importante ou não? Isto são coisas importantes. E se nós olharmos um bocadinho àquilo que é a história da humanidade, aquilo que é o conhecimento dos materiais e o domínio da tecnologia dos materiais é de tal forma importante ao desenvolvimento da humanidade que nós olhamos até, caracterizamos períodos de desenvolvimento humano precisamente com a tecnologia dos materiais, não é? A idade da pedra, a idade do cobre. Portanto, de alguma forma, isto espelha a importância que os materiais e o domínio da tecnologia dos materiais têm sobre, digamos, no desenvolvimento humano. Hoje em dia, essa complexidade aumentou exponencialmente, não é? Nós vemos aqui, por aquilo que o vosso projeto espelha, é paradigmático, que é temos os passadores, os chamados passafios, em que para aplicarmos uma solução hoje em dia temos que passar por um conjunto de conhecimento, conjunto de técnicas, que exige conhecimento que não está incluído só numa organização. Precisamos de vários parceiros para desenvolver esse conhecimento e daí a importância de fazermos a inovação em rede. No ponto de vista global, vemos a importância da engenharia de superfícies e vemos ali
a parte têxtil, com aquela fatia azul, já bem importante. E digamos, aquilo que foi os desafios que foram postos no ONSURF tinham que ser dados respostas através de revestimentos com características muito sofisticadas, digamos assim, que iam desde superfícies autoadaptativas, ou seja, revestimentos que se vão adaptando conforme as solicitações mecânicas ao ambiente em que estão inseridos, superfícies inteligentes que têm a ver com a capacidade de revestimentos poderem funcionar como sensores, ou seja, captarem variações de pressão e de temperatura. Irmos por revestimentos que são multifuncionais, ou seja, os revestimentos têm mais do que uma função. Por exemplo, são revestimentos anti-desgaste e que podem ter propriedades antibacterianas. E, por outro lado, hoje em dia um grande desafio que está posto digamos, na Europa pela normativa REACH, em que há um conjunto de normas que temos que cumprir do ponto de vista normativo, digamos assim. Isto tudo associado ainda a os desafios paralelos que nós, entretanto, fomos nos pondo quando lançámos esta plataforma, que era paralelamente também pensarmos na constituição de um laboratório colaborativo e de um programa doutoral industrial, digamos assim. Portanto, que paralelamente segue também este projeto. Em relação... Que deixámos de ouvir o Ricardo. A imagem ficou congelada, é provável que tenha tido algum problema com a ligação. Sim, senhor Ricardo, nos está a ouvir? Ricardo? Creio que não. Já me conseguem ouvir? Não. Agora sim. Sim, Ricardo, Sim. pedimos desculpa aqui pelo problema técnico. Não, o problema é meu. Fui eu que fiquei sem bateria no portátil e estava-vos agora a falar do telemóvel. Mas aqui não tenho a oportunidade de continuar a apresentação. Portanto, o projeto leva por diante um conjunto de desafios que vêm da indústria automóvel, digamos assim, ligados à área da estampagem metálica, onde o desafio é produzir revestimentos que sejam autolubrificantes, por um lado, portanto, que levem à minimização do uso de lubrificantes, óleos, ou até a sua eliminação, portanto, o que envolve uma poupança de custos não só na aquisição dos óleos em si e da sua aplicação, mas também diminuição de custos ambientais e, por outro lado, também jusante custos de remoção depois desses mesmos óleos para depois pintura das peças e para a montagem das peças no campo automóvel. Por outro lado, vai ser produzido também um protótipo mais complexo, onde, digamos, estes revestimentos autolubrificantes também vão ser atribuídos capacidades sensitivas, ou seja, capacidade de medir a temperatura e a pressão in situ durante o próprio processo da estampagem. Ricardo, desculpa, só para confirmar, nós estamos a visualizar o slide 6, não sei se será... Pois eu não estou... Mas conseguimos controlar os slides. Avançar. Ok. Então deixa... Eu posso avançar, por exemplo, aqui eu testei... Não, eu já estou a conseguir. Já? Ok. Pronto, eu ia mais ou menos por aqui. Portanto, temos aqui digamos, os diferentes conceitos das superfícies ligados àquilo que são as aplicações, digamos assim. E em que, como eu estava a falar, depois há conceitos desses revestimentos que vão ser sobrepostos, ou seja,
como eu estava a falar, superfícies que são autoadaptativas, neste caso, de produção de revestimentos autolubrificantes, mas também atribuindo-lhe características sensoriais, de medição de pressão e temperatura, e também noutros protótipos, também incorporando capacidade multifuncional, ou seja, terem, por exemplo, propriedades antibacterianas ou antimicrobianas, por assim dizer. Isto conjugado com tudo debaixo do chapéu da normativa REACH, digamos assim. Aqueles 3 protótipos que eu estava a falar, portanto, são um ligado à parte automóvel, depois estamos na parte aeronáutica da maquinação e depois as ferramentas e moldes de injeção de plástico. Portanto, o protótipo que eu estava-vos a falar era o protótipo da estampagem, onde vai ser produzida um componente que é chamada a tampa do amortecedor, portanto, que é usada para os encaixes onde são montados os amortecedores, em que o objetivo é produzir um revestimento que seja autolubrificante, que leve, idealmente, à eliminação do uso do lubrificante e que também se possa, então, também adicionar capacidade sensorial no sentido de medir a pressão e a temperatura in situ durante o próprio processo da estampagem, digamos assim. Na parte da aeronáutica estão a ser desenvolvidos revestimentos autoadaptativos para a maquinação dos materiais aeronáuticos. Tipicamente estamos a trabalhar com a liga titânio-alumínio-vanádio e com uma superliga, portanto, de Inconel 718, que são materiais de difícil maquinação, porque produzem muita temperatura e são, digamos assim, produzem um sobreaquecimento das arestas de corte. Um outro protótipo é um protótipo que está associado à injeção do plástico e a alguns dos problemas de injeção de plástico, nomeadamente problemas de extração, onde, digamos, vão ser produzidos revestimentos com baixo atrito estático, de forma a poder-se produzir a extração da peça. E, ao mesmo tempo, poderem também ser medidos as pressões de injeção e as temperaturas. Outros componentes estão ligados à área alimentar, digamos assim, cujo objetivo é a substituição do crómio duro, portanto, a produção do crómio duro recorre ao crómio hexavalente, portanto, que é um dos elementos químicos que está banido pelo REACH, porque é um elemento carcinogénico, e onde estamos a utilizar técnicas de projeção térmica, digamos assim, para substituir o crómio duro por outros materiais, sejam eles cerâmicos ou compósitos cerâmicos, ou mesmo ligas metálicas. Aqui já temos que recorrer a outras técnicas, porque aqui as espessuras de revestimento já são relativamente grandes. Portanto, já estamos a falar na casa das centésimas e das décimas de milímetros, digamos assim. Uma das coisas importantes, tal como vocês puderam perceber no vosso projeto, é termos a cadeia de valor completa, digamos assim, e as cadeias de valor hoje em dia são cada vez mais complexas. Isto porque, se pensarmos em produzir o conhecimento necessário à produção do material, até ao lançamento da tecnologia, o domínio da tecnologia, das diferentes tecnologias, até podermos ter um produto no mercado, temos hoje em dia cada vez mais cadeias de valor longas. Isto porque o conhecimento incorporado é cada vez maior e cada organização domina uma pequena parte desse conhecimento, ou seja, uma pequena parte dessa cadeia de valor. E hoje em dia é fundamental as diferentes organizações poderem-se rodear, digamos, de organizações parceiras que complementem esse conhecimento que têm e de uma forma conjunta consigam produzir o conhecimento e, digamos, necessário desde a concepção da ideia mais a montante até à introdução do produto no mercado, digamos, o ponto mais ajusante.
particularmente falando desta plataforma, portanto, aquilo que as empresas que estão ligadas a esta plataforma prevêem é que, de uma forma geral, todos aqueles pontos azuis que vocês veem são mercados onde se vão poder introduzir este know-how que está a ser desenvolvido, quer do ponto de vista da tecnologia dos materiais, quer do ponto de vista dos produtos propriamente ditos, e que, digamos, aquilo que é o valor estimado dos 3 anos após o projeto de vendas ou de valor resultante desse know-how é superior a 16 milhões de euros. Portanto, estamos a falar quase de 17 milhões de euros. Portanto, isto, em termos de investimentos, nós sabemos que todas estas coisas custam dinheiro. Podermos recorrer a apoios da União Europeia ou apoios do Estado é importante, digamos assim, porque os investimentos são grandes, quer a nível de recursos humanos, que normalmente levam uma grande fatia desses custos, quer a nível de equipamentos, quer a nível de matérias-primas, e portanto, digamos, nós para no final termos sucesso, todos estes, digamos, estes custos, este investimento tem que ser balanceado com o trabalho que temos que efetuar. Pronto, isto era um bocadinho aquilo que eu propunha hoje falar-vos aqui. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Ricardo. Excelente a vossa participação nesta rede, e já agora parabéns também à T&M pelo volume de projetos e de participação em projetos de ID que tem tido, não só nacionais. De facto é notável, que é para a vossa dimensão, e obviamente que vão com certeza continuar a crescer. Bom, nós chegamos aqui ao final das nossas apresentações. Continuamos sem nenhuma questão, o que é bom sinal ou não. A minha colega Sandra Chambel, portanto, deixou aqui já a nota que as apresentações não vão ser disponibilizadas, mas poderão rever o webinar, portanto, no canal do YouTube. Eu queria só deixar aqui um último agradecimento a todos, perguntar-vos se há mais alguma questão que queiram colocar. Imagino que estamos 10 minutos para além da hora, o que num dia como hoje é crítico, não é? Eu fazia uma questão muito rápida ao Ricardo, se for possível. Está bem? É mais dirigida para ele, digamos, já falámos sobre muitas coisas na área de revestimentos, mas tal como eu disse na minha apresentação, sendo este um caso pouco típico de aplicação de revestimentos, porque estamos a trabalhar sobre materiais que não são tipicamente os usuais, como são cerâmicos, se ele vê algum mercado potencial que seja particularmente interessante no domínio da aplicação de revestimentos sobre materiais cerâmicos. Sim, digamos, é um nicho, é um mercado de nicho. São coisas que nós fazemos também. Digamos, a aplicação em substratos cerâmicos são coisas que existem, que podem ir desde coisas mais simples, vamos chamar assim, coisas mais decorativas, embora com alguma funcionalidade agregada, até funcionalidades mais complexas agregadas, e nomeadamente esta da contabilidade elétrica eu diria que é uma aplicação clássica, digamos assim. Há vários, digamos, há várias aplicações dentro desse âmbito de fazer revestimentos, quer finos, quer espessos, em substratos cerâmicos. Portanto, embora sejam aplicações nicho, digamos assim, são coisas muito específicas. Digamos assim, vocês aqui na parte têxtil trataram muito já de uma parte, penso eu, se não estou enganado, numa parte já mais ajusante da fibra, digamos assim, mas que também há coisas deste tipo, de aplicações deste tipo, mesmo na fabricação da própria fibra, digamos assim. Não, mas há, João Paulo. São coisas nicho, mas não são coisas de todos os dias. Até as ferramentas de corte, por exemplo. Também há ferramentas de corte. Há pastilhas que se usam cerâmicas, também de alumínio e de nitrito de silício, digamos assim. E volta e meia fazemos revestimentos em coisas dessas também. Obrigado.
Obrigado. Não sei se há mais alguma questão? Okay. Então, da minha parte, não, gostaria só de agradecer a oportunidade e conhecê-los. É bem interessante, porque vez ou outra a gente está indo a Portugal e sempre é interessante ter novos colegas para visitar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. E está convidado... Deixa eu ficar o som. Está convidado, obviamente, para nos visitar aqui em Coimbra, onde estão a maior parte, e também em Aveiro, onde estão a maior parte das entidades aqui do consórcio. Resta-nos agradecer-vos mais uma vez, obrigado a todos e vamos continuar o trabalho e vamos divulgar aqui nos nossos canais, conforme vos dissemos, os resultados então deste webinar. Obrigado a todos e até um dia destes, até breve. Bom trabalho. Obrigado. Ok. Obrigado, bom trabalho.